Bem-vindos ao Match Gastronômico, o maior programa de gastronomia e empreendedorismo do Brasil. Eu sou a Manu Carvalho. E eu sou o Gabriel Carvalho e a gente está aqui de novo para explorar o sabor do sucesso e aprender com histórias inspiradoras. Olha, o nosso convidado de hoje tem uma das mais trajetórias intensas, autênticas na gastronomia do Brasil e também se entregou à cozinha tailandesa, que eu já fui para lá, de corpo, alma, paladar, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É isso aí, Manu. Na verdade, ele é paulista de nascença, mas ele é tailandês de coração. Já passou por cozinhas estreladas na Ásia e trouxe para o Brasil a verdadeira culinária do Sudoeste Asiático. E olha, hoje ele comanda o Ping Yang Thai Bar Food nos Jardins, que foi eleito como a estreia do ano pela Veja Comer e Beber em 2023. É isso aí. Maurício Santi, prazer ter você aqui com a gente. Prazer estar aqui com vocês. Ping Yang. Pô, estamos muito animados com o papo aqui, queremos ouvir um pouquinho das histórias. Grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Maurício. E antes da gente começar o nosso bate-papo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, que é @match.gastronômico, e também se inscreve no canal do YouTube para não perder nenhum episódio. Inclusive, tem muita coisa por lá, né? É isso aí. Maurício, deixa também suas redes sociais, as redes do Ping, conta um pouquinho para a turma aí. Sim, vamos lá. Suas redes sociais. Maurício.santi no Instagram e do Ping Yang é Ping Yang SP. Como é que você começou sua carreira? E assim, Tailândia. Você já foi pra Tailândia? Não fui, mano. Preciso conhecer, tá na lista. Eu passei minha lua de mel lá e fui esse ano, em março. Então, assim, eu posso te dizer que eu virei uma pessoa conhecedora desse mundo. Além da cozinha, é muito energia. Você foi ali pra conhecer um pouco da cultura ou você foi mais pra conhecer a culinária? Eu costumo dizer que, na verdade, eu conheci a Tailândia pela comida. E foi amor à primeira mordida. Nossa, é isso. Com certeza. Legal. E, Maurício, você morou 7 anos entre idas e vindas na Tailândia, né? E o que a comida de rua de Bangkok e da região lá trouxe para sua gastronomia? Conta um pouquinho pra gente. A Tailândia tem uma gastronomia muito complexa, né? É muito rica. Também é muito regional, muito sazonal. Muito além do estereótipo que as pessoas geralmente têm da cozinha tailandesa, né? Ela é muito maior do que isso. É das principais cozinhas do mundo. Ela é muito grande, muito rica, muito complexa. Tem muita história, tem muita geografia. Passando mais fotos do Maurício aí, jovem nas cozinhas legal. Tailandesas lá. A própria geografia do país já mostra muito da sua comida, né? É um lugar que é muito quente, muito úmido. O ano inteiro, então é muito Muitos fértil. Frutos do mar também, Muitos né? Frutos do mar, principalmente na parte peninsular do país, né? Mas no norte do país, no nordeste, tem climas bem diferentes, né? Então é uma culinária riquíssima. E o que a gente faz no Ping Yang é só um pinguinho de areia, um grãozinho de areia dentro de do universo que é a cozinha tailandesa. Tem para oferecer. E quando a gente fala, né, da culinária tailandesa, a gente fala de muitos temperos. Mais picantes, mais diferentes do que o brasileiro de fato está acostumado. Eu lembro que lá tem o Pad Thai, tem, enfim, N pratos muito famosos tailandeses, mas lá tem uma tradição de sempre ter molho com peixe, né? Tipo, é sempre marinado no peixe, né? Mesmo você pede um noodle, ele tem isso. Eu não como frutos do mar, então eu sofri muito, você não imagina. E aí eu queria saber como é que foi você trazer isso para o Brasil, porque o brasileiro, ele é mais reticente quando se fala numa culinária um pouco diferente da que ele é acostumado. Aqui, italiano, puxa, deu certo, pizza maravilhoso, hambúrguer, fechou. E quando é uma tailandesa, como é que é a aceitação do público? Já foi muito pior antigamente. Que legal. Hoje em dia eu vejo como uma coisa muito crescente. Muito por conta do acesso à informação, né? O acesso à informação na última década aumentou demais. Então as pessoas veem Netflix, veem YouTube, veem Instagram, acompanham chefes, restaurantes. Então o acesso à informação criou a fome disso. Então, antes, quando o brasileiro era bem conservador, bem fechado no paladar, hoje em dia existe bastante fome disso, né? Então, as pessoas querem realmente experimentar o que elas veem na tela do celular. Isso do molho de peixe, né? Que é o Nam Pla. O Nam Pla como para a cozinha japonesa é o shoyu,
para cozinha tailandesa é o nam pla, Nossa, que é o mano, teor deve ter de sofrido é como eles salgam a comida, né? Majoritariamente o nam pla Majoritariamente. Eu tinha que falar, I'm vegan. Não tem problema, vegan também vai em peixe. Não fiz. E também tem uma coisa que eu aprendi lá que eu nunca tinha comido. Dry shrimp, né? Camarão. Olha, camarão. Exato, e lá eles usam bastante também. Na Bahia né? também se usa. Na Bahia muito. também é. Na Bahia tem. É que como eu não como, eu não sei, né? Mas é muito por abundância, né? E por região do país também. Geralmente, até falar do coco, por exemplo. É um ingrediente que é muito linkado com a cozinha tailandesa. E as pessoas acham, a Tailândia inteira usa coco. Não é bem assim, né? Tipo, você vai no Nordeste, no Norte, não tem palmeira, não tem coco. Então, logo, lá não usa-se coco. É verdade. Coco é bem característico do sul do país e região central, onde está a capital Bangkok. Qual foi né? a região que você morou mais tempo lá na Tailândia? Eu morei a maior parte do meu tempo na Tailândia, em Bangkok, capital. Que é onde eu... Que é surreal, né? Que gastronomicamente deve ser muito rico. Gastronomicamente, culturalmente, é muito pra frente, assim. Eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas eu tenho a percepção de que é um fervilhão de conexões culturais ali, de fusões, né? De culturas diferentes, e gastronomias, e pessoas, e nacionalidades, enfim. Deve ser um negócio realmente incrível. É uma capital que ela é muito viva, né? Ela é, até comparativamente com São Paulo, assim, São Paulo é bem quietinha perto de Bangkok. Eu ia falar isso, mas eu tinha medo de ser cancelada. Mas assim, lá, se a gente acha que Nova York é a city que never sleeps, né? Lá é tipo assim, Nunca never dormiu. sleeps e go party all the time. É isso aí. É uma loucura. É uma cidade que é muito cosmopolita, né? Assim, a sua percepção é um grande de... hub É entre o leste e o oeste do planeta, talvez. Sim. É uma grande cidade, muito cosmopolita, mais moderna que São Paulo em muitos âmbitos, mas também mais antiga que São Paulo em muitos âmbitos. Tem o 880 coabitam ali o tempo todo. E a comida acontece a todo momento. Você pode estar num shopping, ou num shopping super high class, ou você pode estar na rua ou no sertão do país ou onde você estiver, a comida tá acontecendo o tempo todo. Tem um shopping lá que chama Icon Siam. Icon Siam. E esse shopping é uma loucura, porque é como se fosse aqui um Iguatemi, com as melhores marcas, mas embaixo tem um market. Então tem um mercadinho tipo de rua, embaixo do shopping. Que legal. Com tudo que é tradicional. Legal. E que você sobe e você tá numa Chanel da vida. Um street market mesmo, assim, bem raizão. A comida é muito presente na vida do tailandês, muito mais do que é pro brasileiro, em regra geral. Até tem um dizer popular, assim, dos tailandeses. Em vez de falar, como é que você tá bem, tudo bem? Eles falam, você já comeu hoje? A comida é muito importante. O tailandês realmente ele para comer. Não é só se alimentar, né? Ele é muito patriota quanto à comida dele. E eu acho que isso está muito ligado à religião também, né? Lá é budismo, eu não conhecia tanto a religião. E uma coisa que eu fui percebendo que eu conversei com alguns guias lá e eu falava, qual momento você medita, por exemplo? Ele falou, você pode meditar em qualquer momento. Por exemplo, quando eu almoço, é um momento que eu estou meditando. Como eu medito? Eu presto atenção naquilo que eu faço. Então, a comida tem um sabor diferente. E quando ele me falou isso, eu falei, realmente, tipo, aqui em São Paulo a gente engole. Hoje em dia, então, com o celular, às vezes a gente tá sozinho, sentado, comendo, fazendo outras coisas. Engolindo, não tá comendo. Comida é só uma parte do que a gente tá fazendo. E, Maurício, uma curiosidade. O nome Santi foi herança que você trouxe da Tailândia. Conta um pouquinho da história desse na verdade, veio em Sydney, na Austrália. Eu trabalhava num restaurante tailandês, onde eu era o único não tailandês ali dentro da equipe. E o nome Maurício pro tailandês é meio trava-língua, é difícil dele conseguir falar Maurício. Porque o R, né? Eles não conseguem. Maurício? Maurício. Mali, vira um L, né? Fica mais curto o nome, vira um L. E aí, para facilitar a vida deles, na verdade, eles me deram esse nome em tailandês, Sante. Que depois eu aprendi o significado do nome, que é um nome muito legal, que é paz, é uma pessoa pacífica. Que legal. E aí ficou muito mais fácil de eu estar na comunidade tailandesa em Sydney, tem uma comunidade tailandesa gigantesca.
Tem Chinatown, tem Thai Town, então tem muito mercado, loja, restaurante tailandês. E depois, quando eu mudei para Tailândia, já estava com o nome pronto, ficou mais fácil a minha vida. E aí levou o nome para onde foi? Sim. Já chegou se apresentando Santé. E quando você veio para o Brasil, qual que foi o maior desafio em montar o Ping Yang? Demorou, né? Eu, quando voltei pro Brasil, imagina, eu voltei pro Brasil, não conhecia quase ninguém em São Paulo, ninguém me conhecia também. Poucas pessoas eu tive contato, né? O chefe Beninova, que me ajudou bastante, e Abel Coelho também. Eu tinha tido contato com eles previamente, então eles foram muito legais comigo, me ajudaram a estabelecer algumas conexões, comecei a fazer alguns eventos e tal. Tentei mostrar um pouco da cozinha tailandesa naquele momento, quando eu voltei. Passei acho que uns 2 anos, não conseguia mostrar o que eu queria. E eu me negava também a cozinhar em qualquer outro restaurante que não fosse tailandês. Não tinha um restaurante tailandês que eu gostaria de trabalhar. Eu acabei voltando para a Tailândia, voltei, segui minha carreira lá, continuei trabalhando e depois me preparei melhor para voltar para São Paulo. Mas também foi bem duro. Fiz alguns trabalhos pontuais, algumas consultorias e depois eu comecei a fazer um jantar que era na minha casa. Eu e minha ex-esposa, a gente fazia esse jantar lá em casa. Eram 8 pessoas por noite. E ali no boca a boca foi crescendo e foi tendo bastante cliente. Imagina, era um apartamento super simples e pessoas muito acostumadas a comer, sabe, mundo afora. Gente que eu chamo de bico fino, gente que realmente gosta de comer. Começaram a ser os meus clientes. Tava por quase 1 ano fazendo isso. Primeira vez que eu escutei falar do Maurício, inclusive, foi... Eu não tive a oportunidade de ir, mas foi no jantar na casa de um primo. Isso. Por umas 10, 12 pessoas. E o Maurício foi lá cozinhar um pouquinho da comida autêntica tailandesa, né? Exatamente. Fiz muito disso. Um primo muito querido, por sinal, que conhece muito de comida. Então, que é um clientão meu também. O Tuca? Tuca. Já sei Tuca até quem que é, aqui, esquece. Né? A gente sempre fala aqui, né, sobre o desafio de empreender na gastronomia. As pessoas, às vezes, pegam e investem toda a carreira delas porque acham que cozinham bem. E aqui a gente está falando de uma pessoa que passou anos estudando uma gastronomia muito específica antes de entrar nesse mundo aqui em São Paulo. Então, obviamente, a chance de dar certo aumentou muito. Aquela velha história das 10 mil horas, né? O Maurício tem mais de 10 mil horas dentro da gastronomia tailandesa. Mas, de fato, você foi por um caminho de teste de mercado, produto, né? Teste de mercado, né? Criou um piloto e vamos ver como funciona. Sim. Você tocou num ponto importante aí. Até antes de realmente abrir o Ping Yang, foram mais de 2 décadas de barriga no fogão, trabalhando no mínimo 90 horas por semana. Em cozinhas em lugares diferentes, Estados Unidos, Inglaterra. Voltando, engasguei. Mais de 2 décadas de barriga no fogão, trabalhando 90 horas por semana, em diversos lugares do mundo, nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, até chegar na Tailândia, já tendo trabalhado em cozinha tailandesa antes de realmente mudar para Tailândia. E a primeira tailandesa foi nos Estados Unidos? Foi na Austrália. Na Austrália. Sydney. É verdade. E depois fui para Singapura trabalhar em cozinha, um restaurante tailandês também. E voltei para Tailândia, passei por diversas cozinhas, tanto de restaurante estrelado, super fine dining, mas também restaurante familiar, super simples, sabe? Marido e mulher cozinhando na wok, na beira da calçada. E eu ali trabalhando com eles, morei numa casa junto com eles, de tomar banho na canequinha, dormir no chão, tipo num tatame, com um mosquiteiro por cima e ventilador do lado. Então é muito tempo entendendo a sociedade tailandesa, a cultura tailandesa, a pesquisa gastronômica de fato, de ingredientes, de misturas, especiarias. O meu tesão sempre foi entender o porquê da cozinha tailandesa, os porquês. Tem essa quantidade de ingredientes, né? Dentro do mesmo prato, que é o grande mistério, a maior dificuldade da cozinha tailandesa, na verdade, é isso. Hoje a gente até vive assim, um momento de cozinha minimalista, né? Que você pega uns pratos, ele tem 3 ingredientes no prato e maravilhosamente bem feito. Tem muita gente que faz muito, muito bem isso. A cozinha tailandesa é o extremo oposto disso. Você pega alguns pratos assim, que tem mais de 50 ingredientes na mesma receita. E é conseguir equacionar
não ficar out of balance, né? Tipo, fora de balanço no paladar. Conseguir trazer um balanço de paladar numa receita com tantos ingredientes. Você tocou num ponto, Maurício, que primeiro eu acho muito bacana o que você trouxe de entender a essência, a alma e a cultura antes de pensar em comida. Porque a gente pensa em culinária, sei lá, eu quero fazer um carbonara em casa. Acho que a primeira coisa que eu faria, eu vou lá, pego uma receita de carbonara e eu faço. Mas eu não estou entendendo o porquê, né? O que está por trás, de onde vem a história do carbonara. E talvez você entender um pouco isso faça você preparar a receita de uma forma diferente ou olhar para ela de uma forma diferente. E você viveu isso dentro da gastronomia tailandesa, porque você viveu a vida tailandesa durante muito tempo na sua carreira. Agora, você vir para o Brasil para trazer isso para cá, você tem um desafio de ingredientes, né? Eu imagino que muitos dos ingredientes que você encontra na Tailândia são impossíveis de serem encontrados aqui, ou talvez tenha, mas numa quantidade muito difícil, numa qualidade muito pior. Como é que foi esse jogo para você, de fato, porque você nunca quis fazer uma releitura da comida tailandesa, acho que você quis traduzir a gastronomia tailandesa aqui. Como é que foi isso para você, né? Um pouquinho do quebrar essa fronteira física dos ingredientes. É um grande desafio isso, né? Porque, assim, não tem como cozinhar a comida tailandesa exatamente como é na Tailândia, porque a gente está do outro lado do mundo. É outro terroir, são outros ingredientes. E tem uma barreira que eu me imponho, que é da adaptação. Se eu não consigo, com uma adaptação bem suave, fazer um prato, eu simplesmente não faço esse prato. Eu vou atrás de outros pratos. Você sentir que ele não tá com a essência do que você estava acostumado. Minha maior preocupação é preservar o DNA da comida tailandesa. Tá bom. Alguma flexibilidade a gente tem que ter, porque a gente não tem os mesmos ingredientes. Alguns ingredientes a gente tem, outros não. Então tem que... Sabe, muitos chefs, muitos cozinheiros, muitas avós e tias de amigos meus que abriram a porta da casa deles ou do restaurante deles para me ensinar. Eu tenho que honrar um pouquinho disso que eles me ensinaram e manter o mais próximo possível de como o tailandês come. Uma coisa que eu vi lá na Tailândia é que a comida tailandesa é muito apimentada. Tipo assim, realmente. E quando você vai pedir lá num restaurante, eles sabem que você é gringo, eles já te avisam, olha, você quer no nível tailandês ou você quer no nível gringo? E eu sempre fui pro gringo. Então eu me dei bem, tipo, tinha algumas coisas que realmente um pouquinho a mais do que eu esperava, mas enfim, tudo certo. Você trouxe essa pimenta toda pro Brasil ou você acha que o brasileiro não tá preparado? O brasileiro não tá preparado. Não tá. Tem muita reclamação no Ping Yang ainda de pimenta? Até que não. Eu acho que essa é a versão... Aliás, eu tô curioso aqui pra gente provar o que tem aqui. Essa eu acho que não é uma versão 100% apimentada tailandesa, porque eu acho que o brasileiro, o gringo, não aguenta. O que é isso aqui, Maurício? Esse aí é o Gai Golek. É um prato, é um frango que ele é grelhado num curry, que ele vai sendo besuntado, vai pra grelha. Aí o curry vai pingando na brasa, vai defumando ele, aí tira da grelha, besunta no curry de novo, volta pra grelha e passa diversas vezes na grelha, sendo banhado pelo curry. Eu que fui pra Tailândia, eu vou te falar sobre essa pimenta. Essa pimenta gringo. Essa é gringo. Ele teve que fazer um ajuste, porque o brasileiro, como ele mesmo disse, não tá pronto. Na verdade, não. O que eu faço é o seguinte. Eu até preciso voltar 2 passos para explicar essa situação da pimenta. Primeiro, a pimenta é um ingrediente que é nosso. É do continente americano. Os portugueses levaram a pimenta para a Tailândia há 500 e tantos anos atrás. E se tornou um ingrediente tailandês. E pela geografia lá, como eu falei antes, ser lá um clima muito úmido, quente, tem muito ingrediente. Então, cresce muito ingrediente. Então, a pimenta se tornou um ingrediente abundante. Tá bom. Então, eles incorporaram isso à cozinha tailandesa. Ou se chegar para um tailandês e falar que a pimenta não é da Tailândia, ele vai brigar com você. Porque ele entende que é dele, nem tem esse traço histórico. Passados 500 anos, passou a ser deles. É que nem a gente dizer que feijoada não é do Brasil. Exato. Feijoada tem 300 anos, 400 anos. E então, a pimenta é sim abundante dentro da cozinha tailandesa, mas não são todos os pratos que são insanamente picantes. Tem sim muitos pratos picantes,
Tem pratos que são médio picantes, tem pratos que não tem nada de picância. Não tem picância nenhuma. E no cardápio do Ping Yang, por exemplo, é um cardápio pequeno, que até a cada 3 meses aproximadamente eu mudo boa parte do cardápio, exatamente para tentar englobar mais, mostrar mais da cozinha tailandesa. Bacana. Mas desses 20 itens do menu, tem 6 itens que não tem pimenta. Porque essa receita não leva pimenta. Não é um prato que eu tirei a pimenta, eu jamais faria isso. Eu não ajusto o nível de pimenta de um prato. Tem prato que é muito, muito picante. Tem prato que é menos picante. Tem prato que é médio e depende muito da pessoa também. E o tipo de pimenta. Tem pimenta que arde mais na língua para trás. Tem pimenta que arde mais no lábio. Fica o lábio tipo Angelina Jolie. Fica bombando o lábio, assim. E cada pessoa tem uma resistência diferente. Então, essa pimenta é nível 2, sabe? É meio que subjetivo. Para você pode ser 2, para você pode ser 8. Maurício, então eu não mudo isso. Eu provei aqui o frango, é realmente maravilhoso. Ele me lembra um pouquinho... Eu gosto muito da culinária paquistanesa, indiana, o tandoori chicken ou chicken tikka. Ele tem um pouquinho disso. Tem. Você acertou. É o quê? É um curry no fogo. É isso que dá esse aroma meio... Esse prato, especificamente, ele... Diferentemente do que todo mundo pensa, que até a Manu mencionou aqui, a Tailândia é um país majoritariamente budista. Esse prato, ele é do extremo sul da Tailândia, que é uma região quase que 100% muçulmana. É uma receita de origem muçulmana. Então aí tem esses traços com Índia, te fez te remeter, exatamente. Perfeito. Porque eu me senti comendo o que eu adoro de comida paquistanesa. Lembra. Uma coisa que eu aprendi bastante lá é que eles usam bastante arroz de jasmim, né? Acho delicioso. E aqui a gente não tem tanto esse... Nossa, eu aprendi muito lá. Também sticky rice, né? Que é o mango sticky rice. Lá é uma febre, que é a sobremesa que eles consideram deles. É um arroz doce de manga. E não é tão doce, então é bem diferente, né? O arroz é o principal ingrediente da cozinha tailandesa. Comer, em tailandês se fala kin khao. Kin khao é comer arroz. Então, numa mesa clássica tailandesa, o arroz é o prato principal. O arroz tá com cada pessoa. E aí tem diversos outros pratos. E aí a pessoa vai colocando no arroz e vai comendo com arroz. Aí o arroz jasmim que você mencionou é o principal arroz na região central da Tailândia. Que é um arroz muito perfumado, ele é cozido só com água, não vai tempero nenhum. Ele já tem um perfume maravilhoso, né? É muito bom o cheiro dele, natural dele. E aí tem diversos outros arrozes, também o sticky rice que você falou, que é o khao niao, que é um arroz muito rico em amido, que ele é bem grudento mesmo. E tem inúmeras receitas, principalmente no Nordeste e Norte, que usa esse arroz. Vamos preparar o arroz de jasmim com leite de coco. Fica isso. Lá tem um pouquinho disso no sticky rice. Uma observação é que a grande maioria, quando você vai para os Estados Unidos, você repara na população, né? Você repara que aquela população é uma população que come um pouco de fast food. Um pouco. É um pouquinho. E quando você vai para Tailândia, você percebe que é um povo mais magro, né? E engraçado, porque eles têm, isso eu senti muito deles, uma culinária muito... saudável. Você não tem tanta porcaria que nem, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, você consegue ver, dependendo de outros lugares, você tem bastante batata frita, etc. Não, lá é muito saudável. Mas sabe o que eu acho, Manu? Trazendo um pouquinho uma discussão mais filosófica sobre esse tema, eu acho que quanto mais valor se dá para a gastronomia numa nação, ou seja, quanto mais cuidado você tem no preparo, ou mais apego à qualidade dos ingredientes ou da comida, menos você come. Porque cada mordida, ela traz muito mais satisfação do que uma mordida de um hambúrguer comprado no McDonald's. É isso. E eu acho que o fato de a Tailândia valorizar tanto a comida, aí você pega outras nações. O francês não é um povo eu ia falar. obeso, né, por natureza. E você pensa, é pão, é queijo, é panqueca, enfim, crepe, né, panqueca. Mas, ao mesmo tempo, eles valorizam muito a comida. E valorizar muito a comida te dá mais satisfação a cada mordida, né? Isso é uma característica muito marcante de países gastronômicos, onde a sua cultura gastronômica realmente é presente. Mas não acreditem nisso não, porque na Tailândia até
agora, assim, nesse momento, nunca teve tanta obesidade infantil. É um mercado gigantesco de fast food. Chegou a Coca lá também. Tem muito, assim, tem muito. A concentração de 7-Eleven em Bangkok, na Tailândia, você está num quarteirão, tem 5 7-Elevens. Todos eles estão abertos 24 horas por dia, todos os dias do ano. Bom, e aí nas gôndolas, na altura das crianças, todas as coisinhas coloridas, cheias de açúcar e tal. E eu não conheço o 7-Eleven da Ásia, porque eu nunca fui na Ásia. Mas dizem que lá o 7-Eleven é tipo luxo gastronômico. Tudo que você compra lá no 7-Eleven na Ásia, no Japão, nesses lugares, é tipo, uau. E daí isso da comida, que é uma comida muito rica. Muito embora às vezes tenha muita fritura, tem também muitos vegetais, ou no vapor ou crus, tem muitas ervas, então é muito mais balanceado. Então é o arroz, tem um pouco de fritura, tem um grelhado, tem uma salada, tem um curry, tem inúmeros vegetais. E eu acho que o curry vegetais, assim, e ter essa pimenta também ajuda o metabolismo, né? Então tem, às vezes, o consumo exacerbado de algumas coisas, mas, no geral, a comida é muito mais equilibrada. Também achei. E aí faz com que a nação seja um pouquinho mais magra. Olha, chegamos naquela parte que a gente ama. Então, solta a vinheta pra gente conhecer muito sobre o Maurício Santi. Retrato do chefe. Chegamos ao retrato do chefe. Maurício, qual foi a melhor experiência gastronômica da sua vida? Difícil, hein? Acredito que no restaurante Nam, quando era do chefe Dave Thompson. Já o restaurante continua, mas ele não é mais o chefe do restaurante. Que é a cozinha de um restaurante que eu tive o prazer e honra de cozinhar lá. Era, assim, absolutamente fantástico. Acho que é a maior... Onde fica o Nam? Em Bangkok. Bangkok. Maior banquete eu jamais tive a chance de comer. Eu fiquei um pouco chateada que eu fiz essa entrevista com ele 3 meses depois que eu fui pra Tailândia, entendeu? Deu uma errada, desculpa. Errou. É isso. Mas uma dúvida só. Mas é bem difícil falar isso, porque tem tantas outras... É difícil colocar um só, né? É difícil. Ainda mais você que rodou o mundo inteiro visitando cozinhas diferentes. Mas era comida tailandesa, raiz? Tailandesa. Legal. Quem te inspira na gastronomia ou dentro do nosso segmento, Maurício? Cara, é difícil. Eu sempre olho muito pra constância de trabalho, pesquisa, competência, carinho com as pessoas ao seu redor. Os valores, né, como ser humano, como profissional. E me vem, quase sempre que eu tento elencar essas coisas, me vem sempre uma pessoa em mente, que é a chefe Mara Salles. Ela é muito inspiradora. Tem que vir aí. Exato, boa ideia. História pra gente. Se você não fosse chefe, o que você teria escolhido fazer? Não tenho a menor ideia. Acho que eu seria mendigo. Você vê que a pessoa realmente escolheu a Nasceu pra isso, não tinha outra opção. Perfeita, mas começou muito cedo, né, Maurício? Quantos anos você começou a cozinhar? 22 anos. 22 anos, entrou na cozinha e nunca mais saiu. Legal. Qual ingrediente não pode faltar na sua cozinha, Maurício? Arroz. Centro da gastronomia. Isso. Você sabe que eu sou viciada em arroz também. Eu na dieta, ter que tirar o arroz é triste. Poxa, às vezes arroz com ovo frito em cima já é tudo. Já é o que você mais precisa. Nossa. Ó, chegou o fim do mundo. Se fosse a sua última refeição, o que você comeria? Tem um prato no norte da Malásia. Tem uma ilha no norte da Malásia que chama Penang. Eu tenho um grande amigo lá, fui inúmeras vezes para lá para pesquisa gastronômica. Além da Tailândia, né, o meu coração gastronômico reside ali no Sudeste Asiático. Visitei muitos países vizinhos ali. E em Penang eu como sempre esse prato, faço questão de comer sempre, que é o Assam Laksa, que é um noodle curry, que é assim, absolutamente fantástico. É um prato... Se fosse a minha última refeição, eu escolheria esse prato. Você tem que trazer pro Pyongyang. A gente quer experimentar a sua última refeição. Tem duas coisas que eu podia colocar agora. Esse prato e aquela omelete famosa tailandesa do street market lá da moça. Da Jai Fai. Tem muito. O tailandês come muito omelete, tem inúmeras versões de omelete. Tem que fazer uma versão daquilo. Eu vou fazer. Pra gente ter a oportunidade de comer aqui em São Paulo. Eu faço. Chama a gente. Avisa a gente pra gente ir lá provar. Com certeza.
Olha, pra você que tá aí no YouTube, hoje a gente tem conteúdo exclusivo, hoje e sempre, tá? E aí a gente vai falar sobre aquilo que todo mundo ama, não é, Gabi? Agora é hora de descobrir os favoritos do Maurício. Tchan, 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 tchan. Onde você come? Vamos lá, nomes de restaurante sem pensar muito. Melhor italiano, Maurício Santi. Sem sombra de dúvida, Fame. Fame Osteria. Já esteve aqui com a gente, Já bastante. Esteve. Boa escolha, boa escolha. Melhor pizza. Carlos. Carlos Pizza sempre ganha. Sempre ganha, sempre Inclusive, ganha. se quiser patrocinar esse programa, fica tranquilo, porque vai ser Acho maravilhoso. que ele nem tá precisando patrocinar, ele é sempre mencionado sem patrocinar. Mas quem ele vai patrocinar? Agora ferrou, mano. O melhor. É gratuito. É isso, o melhor hambúrguer. Sem sombra de dúvida também, Time Parrilha. Não conheço. Você tá ganhando todos. Esse também Não. ganha todos os prêmios. Não. time Aqui no Match Gastronômico não. Aqui ele aparece pouco. É? Mas os prêmios Veja, os prêmios Prazeres da Mesa, ele tá sempre liderando. É. Vamos trazer eles aqui Tá também. na guerra aí. Melhor árabe. Make Almost Not War. Boa escolha. Boa escolha. Nunca fui, preciso ir. Precisa ir, muito bom. Melhor culinária asiática sem ser a tailandesa. Japonesa. É em São Paulo isso? Japonesa. Qual seria o restaurante japonês que você... Cara, eu gosto muito do Izakaya Matsu. Não É conheço. simples, direto, bem executado. As melhores frituras de São Paulo saem de lá. Sérgio Curioso, San Bom pra é gente um saber. mestre na fritura. Botar na fila. Eu gosto de uma friturinha, então tem que ir lá. Então vai direto pra lá. Vou lá provar. Melhor comida brasileira. Pode falar 2? Deve. Tordesilhas e Jiquitaia. Boas escolhas. Aparecem boas. bastante aqui. Melhor sobremesa. Sabe que eu não sei responder isso? Eu quase não como doce. Sticky mango. Eu gosto do pudim da Thalita no Conceição Discos. Não conheço também. Nossa, a lista só cresce. Então- É terrível. Eu quase não como doce. O pudim dela é cabuloso. A cada 3 opções novas que aparecem aqui, a gente mata uma e vão aparecendo outras 3 e eu tô ficando desesperado. O negócio só cresce. O pessoal que acompanha o programa vai anotando. Um dia a gente podia fazer a lista de tudo que já apareceu, né, Manu? Acho que vai ter mais de 200 nomes aqui. Mas enfim, sua comida favorita, Maurício? Isso, hein? É, pergunta... A minha é fácil, eu falo de cara. É pão com manteiga. Bem simples. Eu fico no simples também. O meu churrasco. Mas não gosto. É porque você pode comer pão de alho, batata frita, arroz birubiru. É amplo, entendeu? Pão com Resolve manteiga é tudo. só um. O churrasco, você pode ir indo ali, linguiça, tem tudo. Eu acho que seria um beef noodle. Um bowl de beef noodle é uma coisa que é muito comum na Tailândia, nas ruas. É um prato do dia a dia, é o arroz com feijão. É do comfort food, assim, e é um abraço, assim. Você come ele, não vai ficar cheio, vai te matar a fome. E daqui meia hora você andou na rua, você já para em outro e come de novo. Você vê que a resposta dele, comida favorita, foi tailandesa, né? Tailandesa. Não, a alma é tailandesa. Nasceu no isso, Brasil por acidente. isso. Foi um acidente do destino. Deus mandou ele pra Mas cá, foi vai bom, pro país porque errado. ele tem que veio voar pra empreender lá. aqui e trouxe pra Exato, gente. pelo menos trouxe de volta. O que você não come de jeito nenhum? Comida ruim. Boa Não tem- resposta. Foi a primeira que a gente teve aqui. Boa resposta, boa Eu resposta. como absolutamente tudo. Agora, comida ruim não dá pra comer. É Mal engraçado, feita. porque você pode ter um ingrediente maravilhoso, um prato maravilhoso, se for mal feito, não dá vontade de comer. Estraga, Joga fora, não vale a pena. Comida mal feita, eu Comida concordo. mal feita. Boa, momento panela de pressão agora, Maurício. Vamos descobrir um momento difícil da carreira do Maurício. Você já teve algum momento que você enfrentou na gastronomia? Decisão de negócio, um erro que às vezes virou um aprendizado? Acho que o maior desafio os desafios de abrir um business e ter um business são sabidos já. São A gente chora e sorri todos os Os desafios dias. do dia a dia são sabidos. Não. E nunca tem um dia igual ao outro, sempre tem alguma coisa acontecendo. Mas se eu for analisar da carreira toda, foi eu, brasileiro, não asiático,
entrar numa cozinha, numa hierarquia acima do que muitas outras pessoas, onde todas as pessoas da cozinha eram tailandeses e eu não era tailandês, cozinhando comida tailandesa. Deve ter tido um preconceito... Pelo contrário. Não? Pelo contrário. O tailandês... É que eu não sei, eu amei tanto o povo tailandês, que assim, Você não consegue enxergar ele, eu não consigo enxergar. Recebendo mal alguém. Mas o tamanho do desafio, da responsabilidade, da pressão, que é isso. Um restaurante que está bombando, lotado todo dia e 1000 coisas para controlar, que já são sabidas também, mas essa carga, assim, isso talvez tenha sido... O momento que você se sentiu pressionado. Pô, eu sou o único não tailandês de origem e eu tô liderando esse exército de tailandeses para fazer comida tailandesa. É tipo isso, você colocar num restaurante brasileiro alguém de fora para cozinhar a nossa comida. É realmente uma pressão alta. Pressão grande. E qual que é o futuro da gastronomia pan-asiática no Brasil? A gente está pronto para abrir mais o paladar? O que você acha? Sem dúvida nenhuma. Eu enxergo esse gráfico... ascendendo. Crescente com força. Que bom. Acho que o Brasil está aprendendo a comer essa gastronomia. Tá sim, sem dúvida. Tá aprendendo e tá com fome disso. Tá descobrindo agora, assim, as grandes cozinhas da Ásia. Cozinha chinesa, que para mim é a maior cozinha do mundo, assim, sem sombra de dúvida. A mais rica, mais complexa, mais diversa, de mais técnicas. De mais bichos também, né? De cachorro a... não é? Eu não diria isso. Isso acho que cai num estereótipo que polui. É que é um país tão grande que naturalmente deve comer mas de é tudo, que eu acho que, tipo assim, é um país que se come de tudo, literalmente. Que é o certo. Não, sim, Esse mas é o certo. pra mim não foi nem no preconceito que eu falei. Eu falei, mas tipo assim, que tem tanta... Sim, diversidade, né? Diversidade de... Que é proteína, né? É isso. É proteína. Se a gente analisar historicamente e olhar para trás, sabe? Não tinha supermercado, não tinha freezer, não tinha geladeira. E tinha fome, sabe? Isso. Alimentar sua família é muito bonito isso, na verdade, se a gente analisar por outro ponto de vista. E assim, tem tantas cozinhas, sabe? Cozinha taiwanesa crescente aqui em São Paulo, cozinha coreana crescente. Cozinha tailandesa. A gente nunca teve tantos restaurantes tailandeses em São Paulo como a gente tem agora. Tem diversos restaurantes tailandeses, da comunidade tailandesa, espalhados na cidade. Então, sabe, quanto mais restaurante tailandês, coreano, chinês, taiwanês, vietnamita tiver, melhor. É bom para todo mundo. A cidade se torna mais cosmopolita, né? Eu acho que ainda tem muito pouco. Tem pouquíssimo. Realmente, em São Paulo. Pensar em restaurante chinês são raríssimos. Raríssimo. Tailandês nem se fala. Eu acho que a gente teve alguns tailandeses fazendo interpretações brasileiras da comida tailandesa, mas nunca um tailandês como é o Ping hoje. Até assim, São Paulo está muito atrás no sentido de cozinhas étnicas. Sim. Você vai para grandes cidades do mundo, você vai para Sydney, Melbourne, Vancouver, Portland, Los Angeles, Nova York, Londres. Você escolhe restaurante tailandês por região da Tailândia. Eu quero comer num restaurante do norte da Tailândia. Da China, a mesma coisa, por região do país. Então, a gente está bem atrás, assim, por N motivos, né? Por não ter a colônia ser muito pequena, por motivos de logística e preço, do quão caro chegam os ingredientes aqui, supply and demand, né? A demanda... Tem inúmeros motivos, mas a gente vem numa crescente muito grande, assim. Isso é bom para a cidade, é bom para todos nós que moramos na cidade, para quem vem visitar São Paulo. Com certeza. Gostaria que a gente tivesse mais. Pois Maurício, se você pudesse voltar atrás e fazer alguma decisão diferente na sua carreira, o que você teria mudado ou teria feito diferente? O que eu falo pros meus cozinheiros no Ping Yang, cuidar da saúde. Que assim, até eles têm um privilégio que eu nunca tive. No Ping Yang todo mundo trabalha a escala 5x2, ninguém faz hora extra, é tudo bem regradinho, assim, tudo certinho.
Mas cuidar da saúde. Cozinheiro gosta de beber muito, virar à noite e depois vai trabalhar de novo. Eu fiz muito isso. É uma vida meio rockstar. É uma vida meio rockstar sem dinheiro. Noite, muito tempo em pé, muito intenso fisicamente. Muito tempo em pé, muito esforço físico. Muito exposto a álcool, a cigarro. Muito. É uma cultura. Drogas. Né, cozinheiros, regra geral, sempre usou muita droga, né? Muito álcool. Então, de prestar atenção na saúde, assim. Porque o nosso corpo é o que a gente usa para trabalhar, né? Se a gente não tiver saúde, a gente não consegue. Então Eu acho que tem mudado um pouco essa cultura da cozinha, né? Eu vejo cada vez mais as pessoas largando cigarro, o álcool no dia a dia da cozinha. Mas trabalho nesse setor há 15 anos e eu me lembro no começo que, cara, era muito comum fazer o fecha, abrir uma garrafa de alguma coisa e tomar mais 1-2 horas com o time e ficar até altas horas batendo papo, dando risada. E isso é um negócio que, com o tempo, a conta vai chegando, né? Exatamente. Exatamente porque a conta chega, eu sempre indico. Pessoal, pega leve. Pega leve, mas faz algum esporte também. Vamos segurar um pouquinho, Antes da gente terminar, eu tenho mais uma última pergunta. A gente falou tanto em Tailândia que um dos sucessos recentes foi o White Lotus, que se passou na Tailândia. Não sei se você viu essa 3ª temporada. Eu não vi nenhuma temporada. Bom, então fica a dica. Mas eu fiquei sabendo, muita gente veio me falar. E a minha pergunta era relacionada ao Pyongyang. Você achou que mudou, por exemplo, né, no começo do ano para cá, as pessoas querendo conhecer mais da cultura tailandesa por conta de uma série? Não sei se eu consegui perceber isso de uma forma palpável por conta da série, mas percebo pelo acesso à informação, assim, de N formas, né? Que pode ser tanto essa série, quanto consumo desses programas de comida, de chefes e de viagem. Então, esse consumo vem de todos os lados, né? E isso alavanca. Isso é uma coisa que realmente alavanca. Direto eu vejo na mesa, assim, dos clientes, às vezes com o celular ali, vendo um vídeo, ou vendo alguma coisa, alguma foto. Isso acontece. Aquilo, é meio que um marketing que acontece naturalmente, né? E é natural as pessoas quererem buscar mais conhecimento, até para criar mais conexão com o que elas estão comendo. Gastronomia é cultura, né? Querendo ou não, você ir em outro restaurante dentro da sua cidade é você conhecer um mundo novo aqui do seu lado, na porta ao lado. Sim. Maurício, queria muito te agradecer por essa experiência de estar aqui te escutando. Lembrar um pouquinho da Tailândia, que sou fãzaça, e contar um pouquinho da sua trajetória, que é um sucesso aqui em São Paulo. Muito obrigado. Grande prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Boa, Maurício. E se você se inspira também com histórias reais da gastronomia, já se inscreve no nosso canal, segue também o Maurício Santi. Maurício.Santi. E esse episódio enfim, para quem ama cozinhar e etc, e outros episódios também estão lá no nosso canal do YouTube. É isso, até a próxima com mais receitas da vida que dão muita água na boca. Um beijo, até a semana que vem. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.